Vamos falar hoje de dilatação térmica, tanto de sólido quanto de líquidos. Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, as moléculas elas vão vibrar numa amplitude maior. Temperatura significa grau de agitação das partículas de um corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior a vibração. Vamos imaginar um corpo que os átomos desse corpo estão vibrando numa certa amplitude relativamente baixa quando a temperatura é baixa. Quando a gente aumenta a temperatura, a amplitude de vibração ela aumenta. Essa molinha ela exemplifica como se fosse a ligação entre esses dois átomos. Então, pensando num corpo por inteiro, como as moléculas vão vibrar numa amplitude maior, aumentando a temperatura, ele vai sofrer uma expansão térmica. Então, esse sólido vai ocupar um volume maior quando ele está a uma temperatura maior. Da mesma forma, quando a gente esfria o corpo, ele vai contrair, ele vai voltar a um volume menor. A dilatação linear. Vamos imaginar uma barra feita de um certo material, tem um comprimento inicial L0, uma temperatura inicial θ0, uma temperatura baixa. Quando a gente aumenta a temperatura dessa barra, ela vai expandir até um comprimento final. A variação do comprimento dessa barra é o ΔL, é o quanto que ela expandiu, o quanto que ela sofreu de dilatação térmica a uma temperatura maior que a temperatura inicial. Na realidade, a dilatação ela sempre acontece no volume do corpo. A espessura dessa barra ela vai aumentar na realidade, mas como a gente tem um comprimento muito maior do que a espessura dessa barra, a gente trabalha somente com a dilatação linear. Dilatação linear, a gente escreve a equação ΔL, L0, alfa, ΔT. Essa é a dilatação, o quanto que aumentou no comprimento. Esse é o comprimento inicial. Alfa, coeficiente de dilatação linear, que vai depender do material de qual a barra é feita, e a variação da temperatura. A variação do comprimento vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial, ou seja, quanto maior o comprimento inicial da barra, mais ela vai dilatar quando a gente esquenta. A variação do comprimento também é diretamente proporcional ao alfa, ou seja, se a gente tem um material que tem um coeficiente de dilatação elevado, esse material ele vai dilatar bastante quando a gente esquenta e ele vai contrair bastante também quando a gente esfria. Dilatação linear também diretamente proporcional à variação da temperatura. Se a gente tiver uma variação de temperatura pequena, de 1 grau Celsius, por exemplo, a variação do comprimento vai ser mínima. Se a gente tiver uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, a gente vai ter uma variação do comprimento muito mais significativa. Então, o ΔL é a variação do comprimento final menos o comprimento inicial. Variação da temperatura final menos a temperatura inicial. E o alfa, como eu falei, é o coeficiente de dilatação linear. Ele vai depender de qual material que é feito esse corpo, essa barra. Então, cada material tem tabelado o seu coeficiente de dilatação linear. Esse aqui, o alfa, está dado em 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A gente tem diversos materiais, coloquei alguns somente, chumbo, zinco, alumínio, entre outros. A unidade do coeficiente de dilatação linear, a unidade do alfa, é graus Celsius a menos 1. A gente pode trabalhar a dilatação linear em centímetro, mas para isso o L0 tem que estar em centímetro. A dilatação linear pode estar em milímetro, mas para isso o comprimento inicial deve estar em milímetro. A gente tem que sempre concordar a unidade da variação do comprimento com o comprimento inicial. Se a gente colocar aqui em metro, a gente coloca aqui em metros também. Temperatura, na grande maioria dos casos, vai ser em graus Celsius. Então, a unidade de alfa vai sobrar 1 por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. Perceba dessa tabela, quem tem o maior coeficiente de dilatação linear é o chumbo, 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso significa que o chumbo, dentre esses materiais que estão na tabela, é o material que mais dilata quando a gente aumenta a temperatura. Por outro lado, ele também é o material que mais contrai quando a gente resfria o material.
Um material que é quase, vamos falar, indiferente à variação da temperatura dentre essa tabela é a porcelana. Então, o valor é bem baixo, isso significa que se a gente aumenta a temperatura da porcelana, ela dilata muito pouco. Se a gente diminui a temperatura, ela também contrai muito pouco. Um exemplo da aplicação da dilatação linear é nos trilhos do trem. A gente tem que deixar um espaçamento entre os trilhos do trem para quando tiver um período de verão, de sol, os trilhos vão dilatar e para não encostar um no outro, eles têm que ter uma ligeira folga entre um trilho e outro. Por exemplo, uma placa de alumínio com um furo circular no centro foi utilizada para testes de dilatação térmica. Em um desses testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço. A temperatura ambiente, o cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo, conforme ilustra a figura abaixo. O valor do coeficiente de dilatação do alumínio é aproximadamente 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação térmica do aço. Aquecendo-se o conjunto a 200 graus, o que a gente pode afirmar? Então, o aço ele ficou bem justo aqui na placa de alumínio. Ele entrou nesse furo da placa de alumínio bem justo. Quando a gente aumentar a temperatura, ambos vão dilatar. Tanto o alumínio vai dilatar, e esse furo aqui, esse orifício do alumínio, ele vai dilatar, quanto o aço também vai dilatar na sua espessura, ele vai ficar mais grosso. Ambos vão dilatar. Quem vai dilatar mais é o alumínio, porque o coeficiente de dilatação dele é quase o dobro do coeficiente de dilatação do aço. Então, ambos dilatam, mas como o alfa do alumínio é maior que o alfa do aço, o alumínio ele vai dilatar mais do que o aço. Ou seja, esse orifício do alumínio vai dilatar mais do que a espessura do aço. Então, eles vão se soltar. Alternativa B. O cilindro de aço vai se soltar da placa de alumínio, pois, em decorrência do aumento da temperatura, o diâmetro do furo aumentará mais do que o diâmetro do cilindro. O orifício do alumínio ele vai dilatar como se fosse composto do próprio alumínio. Então, um buraco aqui nessa placa de alumínio dilata da mesma forma como se a gente tivesse alumínio dilatando. Por outro lado, se a gente tivesse o resfriamento desse conjunto, o alumínio iria se contrair, o aço iria se contrair também, ambos iriam se contrair, só que o alumínio ele iria contrair mais do que o aço, porque o alfa dele é maior que o alfa do aço. Aí aconteceria o contrário, né? A placa e o aço aqui ficariam muito mais presos, ficariam bem juntos, né? Por conta que o alumínio, o orifício do alumínio, ele vai se contrair, ele vai se fechar muito mais do que esse diâmetro aqui do aço vai se contrair. Uma barra de latão de 1 metro sofre um acréscimo de comprimento de 1 milímetro quando a sua temperatura se eleva em 50 graus Celsius. A partir desses dados, pode-se concluir que o coeficiente de dilatação linear do latão em graus Celsius menos 1 vale quanto? Então, vamos lá, dilatação linear, ΔL, L0, alfa, Δθ. A gente tem que colocar a mesma unidade no ΔL e no L0. Então, se eu colocar o ΔL como 1 milímetro, eu tenho que colocar o L0 em milímetros também. 1 metro é 1000 milímetros, então eu coloquei aqui em milímetros. Variação da temperatura, 50 graus Celsius. Então, a gente tem aqui multiplicando, 1000 vezes 50, 50 mil. Passo 50 mil dividindo, 1 dividido por 50 mil. 1 dividido por 5 é 0,2. Aí a gente passa esse 10 a menos 4 para cima, ele muda o sinal do expoente, fica 10 a menos 4. Ando uma casa com a vírgula para a direita, a gente vai diminuir o expoente de menos 4 para menos 5. Então, fica 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Esse é o valor do alfa do latão. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo,
de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada por qual figura? Então, perceba que o coeficiente de dilatação linear do bronze é maior que o coeficiente de dilatação linear do ferro. O alfa do bronze é maior que o alfa do ferro. Isso significa que quando a gente aquece os dois, o bronze dilata mais do que o ferro. Então, a configuração que vai deixar o bronze com um comprimento maior do que o ferro é a alternativa D. Esse comprimento aqui do bronze, ele é maior do que o comprimento aqui do ferro. Então, o bronze dilatou mais do que o ferro, porque ele tem um coeficiente de dilatação maior. Se, por outro lado, se eles fossem resfriados, ambos sofreriam contração. O bronze contrairia mais do que o ferro, por ter um alfa maior, então eles ficariam de acordo com a letra C, se a gente resfriasse o conjunto. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciências o instrumento esquematizado na figura abaixo. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 cm de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro, indicador, e a outra encostada num anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 cm e da parte inferior 2 cm. Se a barra de alumínio inicialmente a temperatura de 25 graus for aquecida até 225 graus, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será de quanto? Então, a gente tem essa barra de 30 centímetros de comprimento inicial. Essa barra vai ser aquecida e vai dilatar. Quando ela dilatar, ela vai empurrar esse ponteiro. Esse ponteiro vai se curvar e vai indicar algum número aqui quando esse ponteiro aqui, essa flecha vertical, for empurrada pela barra aqui para a esquerda devido à dilatação térmica. Primeiro vamos descobrir quanto que essa barra ela vai dilatar nesse aquecimento de 200 graus. Variação do comprimento inicial, alfa, delta, teta. Comprimento inicial 30 centímetros, coeficiente de dilatação linear está dado aqui, 2 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura, inicialmente 25 e a final 225. Então, é a final menos a inicial, que dá 200. 200 vezes 2, 400 vezes 30, dá 12.000. 12.000 vezes 10 a menos 5 é 0,12 centímetros. Então, isso que a barra dilatou nesse aquecimento. Então, dá uma olhada nesse ponteiro. Esse ponteiro estava na vertical, que é essa reta vertical, e como a barra empurrou ele por 0,12 centímetros para a esquerda, o ponteiro ele vai ficar para cá agora, ele vai ficar inclinado. Qual vai ser a indicação ali na escala é o que a gente vai chamar de x. Na realidade, ele vai deslocar na forma de uma circunferência, uma curva aqui, mas como o deslocamento é muito pequeno, a gente pode aproximar para uma reta. Ele quer, na realidade, aproximadamente na resposta, então é uma boa aproximação a gente considerar aqui reto e aqui em cima também. Então, aqui essa medida foi dada, 2 centímetros, esse é o ponto da articulação em qual a barra vai girar, aqui 10 centímetros, 12 é a dilatação linear, é o quanto que a barra empurrou o ponteiro para a esquerda, vamos achar quanto que é o x. Vamos fazer uma semelhança de triângulos. Tem dois triângulos aqui semelhantes. Um deles é um pequenininho, o outro deles é um maior. Como que eu sei que são triângulos semelhantes? Bom, esses ângulos são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, eles são opostos pelo vértice. A gente tem um ângulo reto aqui, a gente tem outro ângulo reto aqui. Logo, esse ângulo também vai ser igual a esse. Todos os ângulos são iguais desses dois triângulos. Isso que são triângulos semelhantes. Eles têm ângulos iguais, mas eles têm uma proporção entre si. Então, a gente pode fazer, por exemplo, esse triângulo aqui, a base é 0,12, a altura é 2. Esse outro triângulo, a base é x, é o que eu quero descobrir, e a altura é 10. Então, eu vou fazer a base do triângulo grande, dividido pela base do pequeno, está para
a altura do grande dividido pela altura do pequeno. Essa é a relação que eu vou fazer. Poderia fazer outra relação, mantendo uma proporção entre o grande e o pequeno, ou o pequeno e o grande, você chegaria no mesmo resultado. Multiplicando aqui, passando o 0,12 multiplicando 10, a gente tem 1,2 dividido por 2, 0,6 centímetros, que é a mesma coisa que 6 milímetros. Agora vamos falar da dilatação superficial. Vamos imaginar um piso, um azulejo, alguma chapa metálica na qual o comprimento e a largura são muito mais significativos, muito maiores do que a espessura. Então, quando a gente aumenta a temperatura dessa chapa, ela vai dilatar no seu comprimento, na sua largura e também dilata na espessura. Mas, como eu falei, como a espessura é muito pequena em comparação às outras duas dimensões, a gente despreza essa variação. Então, uma área final vai ser maior do que a área inicial, quando a temperatura final for maior que a temperatura inicial. Sofreu uma dilatação superficial. Na dilatação, a equação é quase igual à dilatação linear. A gente troca de comprimento, que a gente usava a letra L, agora eu vou colocar a letra A. A área inicial, agora é coeficiente de dilatação superficial, que é chamado beta, vezes a variação da temperatura. Então, a mesma análise que a gente fez para a dilatação linear, a gente pode fazer para a dilatação superficial. Quanto maior a área inicial, maior a variação da área. Quanto maior o coeficiente de dilatação superficial, maior a dilatação no aquecimento. Quanto maior a variação da temperatura no aquecimento, maior a dilatação superficial. Então, o ΔA é a variação da área final menos área inicial. ΔT é a variação da temperatura final menos temperatura inicial. E o beta, coeficiente de dilatação superficial. A unidade é a mesma do alfa, grau Celsius menos 1. O beta é o dobro do alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação em uma dimensão só, é o linear. E o beta em duas dimensões, é no comprimento e na largura. Então o beta é o dobro do alfa. E a dilatação volumétrica. Agora a gente tem um sólido com as três dimensões bem definidas, um comprimento, uma altura e uma espessura. Agora a gente vai considerar a variação do volume nas três dimensões. Então o corpo ele vai aumentar o volume, então o volume final maior que o volume inicial quando a gente aumenta a temperatura final maior que a temperatura inicial. Dilatação volumétrica. Mesma equação, ao invés de L ou A, agora a gente usa V de volume, variação do volume, volume inicial, agora é gama, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Variação do volume, volume final menos volume inicial, variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, unidade também, grau Celsius menos 1. Existe uma relação entre o alfa, o beta e o gama. O alfa ele é proporcional a uma dimensão. O beta é proporcional a duas dimensões, comprimento e largura. E o gama é proporcional a três dimensões, comprimento, largura e espessura. Então a gente pode extrair aqui uma relação entre o alfa, o beta e o gama. Se a gente pegar essa igualdade, a gente vai ter que o beta é o dobro de alfa, multiplicando aqui em cruz. Pegando essa outra, relacionando o gama e o alfa, a gente tem que o gama é o triplo de alfa. Relacionando o beta e o gama, a gente tem que 3 beta é igual a 2 gama. Importante saber essa relação, porque tem problemas que falam em dilatação volumétrica, e ao invés de dar o gama, ele dá o alfa. Então a gente tem que multiplicar por 3 para a gente obter o gama. Da mesma forma, dilatação superficial, o problema te dá alfa, e a gente tem que multiplicar por 2 para obter o beta. Exemplo, um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200 cm³ para 206 cm³ quando a sua temperatura aumenta de 20 para 520 graus Celsius. Se um fio desse mesmo metal, tendo 100 cm de comprimento a 20 graus, for aquecido até a temperatura de 520 graus, então o seu comprimento em centímetros passará a valer quanto? Então, primeiro vamos falar do bloco, a dilatação volumétrica do bloco.
A variação do volume é o volume final menos o volume inicial. O volume final é 206, o inicial é 200. Novamente, o volume inicial 200. Eu quero descobrir o gama aqui. A variação da temperatura final menos inicial. 520 menos 20. Aqui a gente tem 6, multiplicando aqui 500 vezes 200, a gente tem 1 vezes 10 a quinta, passando 10 a quinta dividindo, 6 dividido por 1, 6, passo 10 a quinta para cima, ele vai com o expoente, troca o sinal, fica menos 5. Esse é o gama, 6 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Eu descobri o gama porque a partir dele eu consigo achar o alfa. A gente sabe que o gama é o triplo de alfa. Então, o gama 6 vezes 10 a menos 5, 3 vezes alfa. O alfa vai ser 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, eu precisava do alfa para analisar o fio. O fio é uma dimensão só. A gente vai fazer a dilatação linear aqui do fio. Então, agora vamos para o fio. Dilatação linear. Variação do comprimento, comprimento final menos comprimento inicial, inicial de novo, variação da temperatura. Comprimento final é a pergunta do problema. Qual é o comprimento em centímetros após esse aquecimento? É o que a gente vai descobrir aqui no LF. O inicial é 100 centímetros. Inicial novamente, 100 centímetros. O alfa eu descobri agora, 2 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura é a mesma, é de 20 a 520. Então, final menos inicial. Então, multiplicando tudo isso, a gente vai achar o valor de 1. Essa é a variação do comprimento, 1 centímetro. Somado ao comprimento inicial, 100 mais 1, 101 centímetros é o comprimento final deste fio, desse metal. Dilatação térmica de líquidos. O líquido a gente pode fazer a mesma equação da dilatação volumétrica, V0, gama, delta, θ, porém a gente não consegue aquecer o líquido, somente ele não tem um volume próprio, a gente tem que colocar ele dentro de um recipiente. E o recipiente, o frasco que está contendo esse líquido, ele vai dilatar juntamente com o líquido. Ele pode dilatar mais do que o líquido, menos que o líquido, mas ele vai dilatar também. Não tem como esquentar somente o líquido e não esquentar o frasco. Então, a gente vai aquecer o conjunto. Vamos imaginar, então, inicialmente, a gente tem uma quantidade de água dentro desse frasco de vidro, por exemplo. Eu vou esquentar o conjunto. Então, vou aumentar a temperatura tanto do frasco quanto do líquido. O líquido vai extravasar, ele dilatou mais do que o frasco, então vai derramar uma quantidade de líquido aqui, que eu capturei em outro recipiente. Essa daqui é a variação do volume aparente. Por quê? Olhando, a gente não percebe muita variação do volume do frasco. A gente vê extravasando, parece que só dilatou isso, mas na realidade a gente tem mais líquido aqui dentro que dilatou juntamente com o recipiente. A variação do volume do líquido, a variação do volume real, é igual à variação do volume do frasco mais a variação do volume aparente. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem 10 litros de água aqui. O volume desse recipiente é 10 litros também, ele está completamente preenchido de líquido. Aumentei a temperatura, derramou 1 litro de água que vazou. Mas esse volume total agora é 12 litros. Ou seja, a gente tem um aumento de 10 litros iniciais para 13 finais. 1 derramou, que é a variação do volume aparente, e mais 2 a gente tem aqui, que dilatou do volume do frasco, e também tem 2 litros de líquido aqui dentro. Então, a variação do volume do líquido é a variação do volume do frasco, nesse exemplo de 2 litros, mais a variação do volume aparente, nesse exemplo, 1 litro que derramou. Se a gente escrever V0, gama, delta, θ, para cada um desses termos, a gente vai chegar na relação entre os gamas, a relação entre os coeficientes de dilatação volumétricas. O gama do líquido é o gama real, é igual ao gama do frasco, do recipiente, mais o gama aparente. Dilatação anômala da água. A água, quando a gente resfria ela até 4 graus, ela tem um comportamento comum. Ou seja,
quando a gente resfria, a tendência é o objeto ser compactado, ele vai diminuindo o seu volume, vai aumentando sua densidade. Então, quando a gente vai diminuindo a temperatura da água, o seu volume também vai diminuindo até 4 graus Celsius. Então, comportamento normal até 4 graus Celsius. A dilatação anômala acontece de 4 a 0. Quando a gente diminui a temperatura de 4 até 0, o volume aumenta. E é de se esperar, na maioria das substâncias, que o volume diminua à medida que diminui a temperatura. Então, nessa região de 4 até 0, quando a gente diminui a temperatura, o volume aumenta ao invés de diminuir. Isso acontece devido à formação das pontes de hidrogênio que a gente tem, começa em torno de 4 graus, e isso acaba aumentando a separação, a distância entre as moléculas, e o volume acaba aumentando. Então a gente tem a densidade máxima da água, ela acontece em torno de 4 graus Celsius. Então, numa região muito fria, onde a gente tem, por exemplo, um lago congelado, fora desse lago, no ar, a gente pode ter temperaturas extremamente negativas, mas dentro desse lago, a gente pode ter lá no fundo desse lago uma água que está em torno de 4 graus, que a densidade máxima ela vai para o fundo. Então a gente tem lá no fundo do lago 4 graus Celsius, que é uma temperatura suficiente para a manutenção da vida aquática. Exemplo, um vendedor de gasolina colocou 20 mil litros de gasolina no tanque de seu caminhão a temperatura de 15 graus. Supondo que ele tenha vendido toda a gasolina a temperatura de 35 graus e o coeficiente de dilatação volumétrica dessa gasolina é 10 a menos 3, qual é o acréscimo de litros que ele ganhou devido à expansão térmica? Vamos desprezar a variação do volume do recipiente que contém a gasolina, no caso do caminhão. O problema não deu informações para a gente calcular. Então vamos fazer a variação do volume da gasolina somente. O volume inicial, 20 mil litros. O gama, 10 a menos 3. E a variação da temperatura de 15 a 35. 35 menos 15. 400 litros ele ganhou de expansão térmica. Letra E. Bom, essa foi a aula então de dilatação térmica.